E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de eletrônica aplicada, né? Inclusive esqueci de arrumar aqui, já comecei bem. Aplicado. Então, próxima aula de eletrônica aplicada. E nessa aula a gente vai falar sobre a fonte estabilizada de tensão. Então a gente vai usar aquele conceito, né, do diodo Zener que a gente já estava vendo na outra aula, né, e vai usar isso daqui dentro dessa fonte estabilizada de tensão. Tá? Vou passar aqui os cálculos da teoria e tudo mais, mas aí eu falo para vocês o que é mais importante aqui e por que a gente usa cada uma dessas coisas. Né? Então a gente vai usar o Zener, né? Lembrando que o diodo Zener é um cara que a gente usa especialmente para trabalhar na polarização reversa. Né? Então esse diodo foi feito para trabalhar nesse lugar aqui. Né? Quando a gente está com ele ligado ao contrário do diodo normal, ele vai trabalhar com uma tensão constante dentro de uma faixa, né? Um IZ mínimo e um IZ máximo. Então a gente vai usar isso daqui nessa aula. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um circuito completo, né, de como seria uma fontezinha estabilizada de tensão. Hoje em dia tem outros componentes também e tudo mais, mas no geral essa é a ideia. Né? A gente tem lá a tensão da rede, passa por um transformador, né? Aqui tem aquele retificador que a gente viu, poderia ser esse aqui, né, que é onda completa, mas poderia ser aquele que não tem o transformador de tapo central, né, que usa os 4 diodos em ponte, também funcionaria, certo? Então a gente usa esse cara, né, com o retificador, e aí depois do retificador a gente coloca uma resistência aqui que vai ajudar a limitar, né, a corrente também, o trabalho aqui desse Zener, a gente vai ver isso, né? E aí aqui na saída, né, nesse VS, a gente teria a carga de fato ligado aqui. Né? Então isso daqui seria a nossa fonte de tensão estabilizada. Né? E, né, se a gente for olhar aqui um cara simplificado, né, dado que essa parte toda aqui anterior, né, só está falando da parte do nosso retificador, a gente pode colocar, né, uma tensão ali com uma certa variação, que pode ser, por exemplo, inclusive daquele ripple do capacitor, ou porque a fonte de onde você está tirando não é uma fonte tão boa, então às vezes tem alguma variaçãozinha, né? A ideia aqui é estabilizar, né? Às vezes a própria tensão da tomada varia um pouco, então isso aqui pode ser essa variação da tomada também, né? Então, com o modo simplificado seria, né, essa tensão que está depois do capacitor aqui, né, já como se ele fosse a fonte, e é o que a gente vai fazer no segundo circuito, porque é mais fácil, né? O primeiro a gente vai montar completo só para ver que funciona, né? Aí a gente vai montar esse aqui. Daí tem esse RS que ele precisa ter. A gente tem o Zener, né, ligado aqui no modo reverso, né, bom lembrar. E aqui ele conectou já a carga. Né? Então, esse aqui é o completo, né, sem a carguinha. E esse aqui é o ignorando o retificador, né, que a gente já teve uma aula inteira dele, com a carga aqui. Né. Qual que é a ideia da fonte estabilizada? Eu vou deixar aqui a teoria toda, né, para vocês olharem lá e tudo mais. Mas a ideia é aquela. É pensar num projeto, né, que leva em conta ali a minha carga, a variação que eu posso ter na entrada, né, eu planejar esse circuito para ele me dar uma tensão constante na carga, ou seja, para eu não sair daquela faixa de operação, né, do Zener, né, daquele IZ mínimo e IZ máximo aqui, né, então eu não quero que isso aconteça. Né. Então, a primeira coisa é esse resistor RS, né, ele limita a corrente lá que vai para o diodo Zener, né. E a pior situação que a gente teria nele é quando eu tenho a carga infinita, né? Ou seja, quando eu tenho IL igual a zero, né? Ou seja, resistência infinita. Então é não ter nenhuma carga lá. Então no caso onde eu não tenho nenhuma carga, né, e eu tenho a maior variação lá na entrada, esse é o pior caso possível para o Zener, porque ele vai precisar limitar. Né? Então o mínimo de valor que eu tenho aqui, né, para ele conseguir dar conta de trabalhar é a tensão máxima que eu posso obter, né, na minha fonte, que é a tensão da fonte mais a variação máxima, né, o máximo que poderia chegar, menos a tensão do Zener, né, que a gente está descontando, dividido pela corrente máxima do Zener. Quem que é esse Z máximo? É esse cara aqui. Né? Então é o cara lá literalmente do projeto do Zener que eu sei qual é a corrente máxima que ele suporta mantendo a tensão constante. Né? Então a gente consegue calcular aqui. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente calcula esse cara aqui e pega o próximo valor comercial, né? Porque isso aqui vai dar um número quebrado, um número que não faz sentido, e a gente sabe que os resistores que a gente vai comprar, né, tem os valores fixos. Então a gente costuma pegar logo o de cima. Mas às vezes no laboratório você não consegue pegar logo o de cima porque não tem. Aí dá para você calcular o quanto você pode subir, que é basicamente fazer a ideia ao contrário, né? Calcular qual é o RS máximo aqui, né? Usando a tensão mínima e a corrente mínima.
né? Mas basicamente, se você puder, né, calcula só o RS mínimo, pega o próximo. Não deu, né, no laboratório não tem, eu tenho tal e tal opção. Né? Você, por exemplo, deu 400 aqui esse cálculo. Tem o 470 que é comercial, você poderia pegar ele. Só que não tenho 470. O próximo que eu vou ter é de 1K ohm. Esse de 1K é suficiente? Tem que calcular para ver. Né? Aí você faz esse cálculo e calcula. Né? Bem, além disso, né, o que a gente pode fazer? Né? Se a gente tem esse RS, a gente pode avaliar qual que é a corrente máxima de carga que eu posso ter lá na saída. Né? Nesse caso, né, eu vou ter a corrente mínima do Zener. Né? Por quê? Porque se eu tenho muita corrente na carga, eu tenho menos no Zener, né? E vice-versa. Então, nesse caso, se eu quero calcular lá para o IZ mínimo, né, eu considero aquele VE mínimo da entrada. Então, né, se eu sei que o IL máximo da carga vai ser a corrente total do circuito menos o que vai para o Zener, estou descontando, né, a corrente vem, é o I, né, ela separa em IL e IZ. Né. Se eu quero o IL máximo vai para a carga, o IZ mínimo vem para o Zener. Né. E aí, a gente sabe que o I vai ser a tensão que eu tenho na fonte menos a do Zener, né, que vai cair lá, dividido por RS. Então, a gente consegue calcular esse I. Se eu jogar ele aqui dentro, né, eu calculo o IL máximo. Para que serve isso daqui? Para a gente ter uma noção, né, se eu calcular esse IL máximo, eu sei qual é a carga que eu posso conectar na minha fonte. Então isso aqui serve para calcular isso. Né. Só que também outra coisa que pode acontecer é você já ter o valor da carga. Você já sabe, por exemplo, a resistência que você vai colocar lá, né, o RL específico que você vai colocar. Né. Nesse caso, o IL já está feito. Né. Você vai pegar a tensão de saída da sua fonte, né, que é aquela que ela vai estabilizar, né, vai dividir pelo RL, você já vai ter o IL direto. Né. E aí, se a gente escrever lá a equação de entrada, né, da tensão, eu tenho que a tensão de entrada vai ser a queda de tensão, né, em cima ali do meu RS, né, então RS vezes I, mais a tensão do Zener, né, que é igual à tensão de saída. Né, esse VZ é igual a esse VS. E eu sei que a corrente vai repartir, né? Uma parte vai para carga, uma parte vai para o Zener. Né? É só olhar o circuitinho aqui, né? Uma parte vai para carga, o IL, e uma parte vai para o Zener, que é o IZ, né? Esse aqui é o I, o IZ vem para cá, o IL vem para lá. E a tensão, né, VE, que eu tenho aqui, né? Uma parte vai cair aqui nesse resistor, a outra parte vai estar em cima do Zener, né? E aí essa parte que está no Zener é igual, porque esses dois caras estão em paralelo, né? Então é a mesma tensão, certo? Então, com essas duas coisas, eu posso calcular o VE mínimo e o VE máximo. Ou seja, se eu tenho a carga, eu posso falar para você, ó, com essa carga, com essa fonte que eu tenho aqui, com esse RS, com esse Zener, eu posso variar, eu posso ter uma variação máxima e mínima de tensão. Então eu sei que o meu VE vai ser mínimo e máximo. Né? Então, por exemplo, se é 127 a tensão normal, né, que está vindo lá da tomada, eu falo, ó, com esse projeto ela pode variar 10% para cima e 10% para baixo. Então você pega lá 127 mais 12.7, né, o máximo, 127 menos 12.7 é o mínimo. Então você fala que dentro daquela faixa sua fonte vai funcionar. Beleza? Aqui tem um exemplo. Né? Então ele pega o simplificado, fala que é 10 volts mais ou menos 10%, né? E ele dá a tensão de saída aqui. Então a primeira coisa que ele faz é calcular o IZ máximo e o IZ mínimo. Né? Isso vem do Zener. Né, e ele dá aqui o nosso Zener. Então, o IZ máximo, eu faço a potência máxima que ele vai dissipar, que é 1 watt, dividido pela tensão, né, chega nesse valor. E o IZ mínimo é só dividir por 10, né, geralmente a gente só faz isso, então por isso que ele multiplica por 0,1 aqui. Depois disso ele vai ter que dimensionar o RS, né, o próximo passo, descobrir quem é esse cara, de acordo com o meu funcionamento. Então ele vai usar a minha tensão máxima, né, o VE máximo que é 11. Por quê? Porque é 10 mais 10%, né? 10% de 10 é 1, então 10 mais 1, 11. Né? Então, tensão máxima, que é 11, menos a tensão do Zener, que é 6,2, né? Isso vem do enunciado, do próprio componente, e divido pelo IZ máximo. Né? Calculei o RS mínimo aqui. Né? E aqui é aquilo que eu falei, né? Olhei o RS mínimo, deu esse valor. O próximo comercial é 33 ohms. Né? Então pega esse 33 ohms. Mas, não tenho esse 33 ohms. Tenho um outro mais alto. Como que eu sei se pode usar? Calculo o RS máximo. Calculo o RS máximo, né? Aqui deu 173, então qualquer resistor comercial entre esse valor e esse está valendo. Né? Mas aqui ele pegou esse de 33. Aí ele chega, né? Isso aqui vocês não precisam fazer também, ele só calcula isso daqui para falar o valor comercial do
do resistor, né? Porque se ele adotar esse valor de resistência, né, ele precisa ver quanto de potência esse resistor consegue gastar, né? Quanto que ele vai conseguir dissipar quando eu tenho a corrente máxima, né? Então por isso que ele faz isso daqui, né? Bem, então com isso daqui agora a gente pode fazer aquela ideia da carga, né? Se eu conectar uma carga lá, por exemplo, de 180 ohms, vamos ver o que acontece, né? Então a primeira coisa aqui é calcular a corrente máxima de carga, só para ver se está ok, né? E isso só depende do RS, né? O V mínimo vem da fonte, que é 10 menos 10%, né? Então 9, menos a tensão do Zener, dividido pelo RS que a gente escolheu, que era 33, né? Então ele só guarda esse valor aqui, né, para ver se vai ter uma inconsistência. Então vamos lá com a carga. Primeira coisa é calcular a corrente que essa carga ia me dar, né? É 180 ohms. Então VS dividido por 180 vai dar esse valor, né? Então tá tranquilo, certo? Tá aceitável aqui a corrente, né? E agora, dado essa corrente de carga que eu quero nesse meu cara, né, eu calculo qual é a máxima variação que eu tenho na minha fonte. Então agora, né, não interessa se aquela minha fonte lá é mais ou 10%. Aqui a gente está olhando, né, qual é a variação máxima que o meu Zener ia aguentar, né, dado essa carga que eu coloquei, né, essa carga aqui que vai ter esse L. Então, para esse 34,44, qual é o máximo e o mínimo de tensão que eu posso ter, né? É só aplicar essas duas formulazinhas, né, que a gente discutiu lá no começo, né? O V mínimo aqui, que é o RS, né, multiplicado pela corrente máxima, mínima nesse caso, né, porque eu vou calcular o V mínimo, né, então é IZ mínimo mais IL, e depois, para calcular o máximo, né, V máximo, que vai ser o próprio RS de novo, que vai multiplicar a corrente máxima, que agora é IZ máximo mais IL, né. Então, só fazer essa multiplicação, né, e somar lá com a tensão Zener, e ele vai chegar que no mínimo eu teria 7,87 volts e no máximo 12,66. Ou seja, esse Zener, ele garante para mim que se a tensão de entrada tiver entre 7,87 e 12,66, ele vai funcionar. Ele vai aguentar aquela carga de 180 ohms, né, que ele coloca aqui, que tem uma corrente de 34,44 mA. Então é basicamente isso que ele faz, né? Ele mostra que aguenta. Esse é o chance desse cara, né? Então era isso daí o exemplo, pessoal, né? Inclusive, só para analisar, né, aqui ele deu 7,87, 12,66, mas a gente sabe que nesse caso ele ia variar só de 9 até 11, né? É 10 volts mais ou menos 10%. Então 9 volts e 11 volts está dentro dessa faixa, né? Então esse Zener funcionaria, né? Esse circuito aqui, se a gente montar, ele dá conta dessa nossa carga de 180 ohms, beleza? Bem, agora a gente vai montar o nosso circuitinho de novo, né? Então a gente vai usar o mesmo Zener da aula passada, certo? Eu esqueci de colocar ele aqui, deixa eu só colocar a caixinha de texto com o modelo do Zener para vocês não esquecerem. Então, ó, tá aqui. É o 1N4742A. Mas a gente vai pegar o componente junto, vocês vão ver. Mas é esse cara aqui, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é montar o circuito completo, né, pra gente ver que funciona com o retificador, né, porque isso aqui é realmente a fonte que a gente usa. E qual que é a ideia aqui? A gente já tem todo mundo, a gente vai mudar o valor da carga para ver o que acontece, né? Então a gente vai mudar o valor do RL, e aí vocês vão anotar a corrente na carga e qual é a tensão de saída lá, né? Que na verdade é a tensão na carga também. Então, basicamente anotar tensão e corrente na carga. Essa vai ser a ideia aqui, certo? E depois montar o simplificado, né, que é mais fácil, né? Então a gente vai mudar direto aqui na fonte de tensão aqui para CC, né? E aí a gente vai variar esse cara, né, a tensão de entrada, para ver a regulação do Zener conforme essa tensão de entrada varia, né? Então a gente vai variar aqui de 0 até 16, né, de 2 em 2, e aí a gente vai ver o que acontece com esse cara, né? Aí depois vocês vão fazer os gráficos, né, para essas duas tabelas que a gente fez, né? Um que vai ser o VS por IL, né, aqui, VS por IL, para a gente ver o que acontece, e a outra que vai ser VS por VE, que é esse aqui da regulação, né, para ver como é que fica a regulação da fonte com esse Zener. Depois vocês vão calcular qual que é o VE mínimo e o VE máximo para esse circuitinho, né? Só usar essa formulazinha aqui, né? Cadê ela? Só usar essa fórmula, né? VE mínimo, VE máximo, que tem aqui também, né? Tem aqui também, então só usar essa daí, certo?
a gente sabe já que esse cara, né, ele é 12 volts 1 watt, né? Então, se precisar de algum dado, tá aqui, né? Igual eu dei lá no exemplo, né? Tá aqui o dado, né? E depois comparar o valor que vocês obtiveram de V mínimo aqui, né, com o que deu para achar nesse gráfico, né? Ou aqui, né? Qual é o valor de tensão mínima que o Zener deu conta de manter a carga funcionando, beleza? Então vamos fazer essa montagem e vamos fechar, certo? Então vou mudar aqui para tela, mudei para tela, agora vocês estão vendo o Proteus. Então a gente vai precisar, vamos lá, são várias coisas aqui. Então VCine, certo? A gente vai precisar dessa na primeira e vai precisar do VSource na segunda. Então VSource na segunda. A gente vai precisar do Transformer, né? Esse carinha aqui que a gente já estava usando antes, né? A gente vai usar ele exatamente igual a gente estava usando, né? A gente vai precisar de resistência, né? Nosso res, cadê? Res. A gente vai precisar de um capacitor, né? Vamos pôr um cap aqui. A gente vai precisar de um capacitor. E aí a gente vai precisar dos diodos, certo? A gente vai precisar dos diodos, do 4001 aqui, e do Zener, né? Então a gente vai precisar do 4000. A gente vai precisar do 1N4001, que é o nosso diodinho, né, que a gente estava usando lá antes, certo? Então a gente vai usar nosso diodinho. Pode ser esse primeiro mesmo, se der problema a gente troca, mas eu acho que esse primeiro funciona igual ao segundo aqui. Que esse aqui é modelo PSpice. Vamos pegar o segundo, que é mais normal. Se ele der problema, a gente volta, né? Então, coloquei aqui o segundo, né? E a gente vai precisar do nosso amiguinho Zener, que é 1N, né, 4742A. Então 1N4742A, né? E aí a gente pode pegar esse primeiro mesmo, né? Então é isso aí, beleza. Então está aqui, vamos montar, né? Se eu estiver esquecendo de alguém eu vejo ali, né? Mas vamos montar o nosso circuito. A gente vai precisar disso, vai precisar disso, vai precisar disso, né? A gente está fazendo essa parte. Aí o capacitor, duas resistências e o Zener. Então o capacitor para o nosso filtro, duas resistências, né? Carga e o negócio, e o nosso Zener aqui, né? Ligado com a parte negativa para cá, né? Negativa para cima, né? Aqui. Vira esse cara, vira esse cara. Vai ficar faltando só o terra aqui, né? O ground. Então o ground, né? Vamos pôr o ground bonitinho aqui. Opa. Pôr o ground bonitinho aqui, né? É o mesmo ground que os outros, né? Então já vamos pôr outro aqui que é mais fácil de puxar. E vamos ligar. Então venho aqui, ligo, opa, ligo aqui. Aqui eu ligo aqui. Aqui eu ligo aqui. Isso. Daqui aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E aí a gente vai ligar esse cara na terra, né? Esse cara aqui então seria a saída, né, seria a saída do nosso retificador, né? Essa é a parte mais importante aqui, né? Passa pelo Zener para ele estabilizar a tensão e finalmente liga na nossa carga, né? Bastante coisa aqui. Vamos arrumar esses valores, né? Então 82 ohms aqui, 1K aqui, eu acho que é o primeiro valor, né? Mas eu confirmo ali. Não preciso mexer no Zener e no diodo, já estão ok, né? Já é aquele modelo. Isso é 1K. Agora o capacitor, que é 1000 micro ou, né, 1 mili, né? Então é aquele capacitor gigantesco lá, né? O que falta? Fonte e transformador. Mesmos de sempre, pessoal. Coloca 0,005 aqui, certo?
0.005. Eu coloquei vírgula e não ponto. 0,005. E aqui 180, né, para dar 127 lá, certo? Opa. Porque aqui é o valor de pico, né? Divide por raiz de 2 vai dar 127. Então 180 e 60. Então é isso. Montamos, né? Faltou só os medidores, né, professor? Aí fica meio difícil. Então a gente precisa medir a corrente e a tensão. Então, ótimo. A gente põe a corrente aqui, né? Muda para miliampere, que a gente está trabalhando com coisas menores, e coloca o medidor de tensão. Então é isso, galera. Essa é a nossa montagem. Então o que a gente vai fazer? Vai variar o valor do resistor, né? 1K, 3.3, 4.7, 8.2 e 10. Vou fazer 1, 4.7 e 10, né? Não vou fazer todos. Então 1K já está aqui. Mando rodar. A gente vê que a tensão aqui, né, nesse cara tá ali em torno de 7.57 e aqui tá 7,57 miliamperes, né? Então o próximo ponto aqui é 4.7, 4.7, né? Mando rodar. Tensão 8.12, subiu um pouquinho, né? Aqui 1.73, né? Então, né, esqueci de falar, aqui vem o 1.73 miliampere. Aqui vem o 8.11 volts, né, tensão de saída, 12 volts agora, aumentou um pouquinho. E o último ponto é 10K, né, então vamos lá, 10K. Então com 10K, se a gente manda rodar, a tensão ainda está bem estável, né, variou bastante a carga aqui, né, corrente agora caiu para 0,82 e a tensão está em 8.23. Né, então tensão aqui, né, no 10, 8.23, corrente 0,82. Né. Beleza? Era isso daí, gente. O mais chato aqui é fazer a montagem, que a gente está fazendo a montagem do negócio inteiro. Bem, agora vamos para o segundo circuito, que é mais fácil. Né? Quem que é o segundo circuito? É só a fonte, duas resistências e o nosso Zener. Né? Então vamos lá. E a gente vai precisar medir agora, né, só a tensão de saída. Né? Então vamos lá. O nosso V-source, que vai ser a nossa corrente contínua. A resistência que controla lá a corrente, né, que garante a corrente lá em cima do Zener. A outra resistência que é a carga, né, que vai ser fixa nesse caso. Nosso Zener e um medidor de tensão. Opa, alternado não, pô. Aliás, eu coloquei tensão alternada aqui, né? Ai, professor, aí fica difícil. Medi tudo errado aqui. Era tensão e corrente contínua, né? Isso. Esquece tudo que o professor fez aqui de valor, porque era corrente contínua, né? Vamos ver se esse cara dava conta de medir. 10K, se eu mandar rodar. Ele mediu igual, né? Olha só, ele funcionou bem. Então, suponho que vou mudar só para 1K aqui para ver se ainda faz sentido, mas aparentemente ele conseguiu medir bem aqui. Olha só, ele estava medindo bem, quem diria, né? Mas coloquem CC aqui, né? Vai que por algum motivo não dá certo, né? Não cometam o mesmo erro que eu. A gente está trabalhando com corrente contínua ali na parte de medição, certo? A parte alternada é só lá no transformador. Então aqui, opa, tem que virar esse cara, aqui, 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 opa, aqui e o medidor. E vamos pôr o ground, né? Para não esquecer do nosso amiguinho ground. Vamos pôr ele aqui. Pronto, esse é mais fácil, né? Esse aqui muito mais tranquilo, que lá é só pra gente ver que funciona. Então é isso aqui, 82 ohms e 1K. Então aqui é 1K, certo? 1K e aqui é 82 ohms, né? Então estamos aí com o nosso circuitinho funcionando. E aí agora qual que é a ideia? É variar a tensão de entrada e anotar de saída. Só isso. Então vem aqui, né? Coloco 0 volts. O que será que vai acontecer com 0 volts, né? Quem será que vai acontecer? É 0, olha só. Então 0 e 0. Aí faz 2, 4, 6, 8, assim vai. Vamos fazer de 4 em 4 aqui, vocês fazem todos. Né? Então, opa, venho aqui, né? Vocês iam colocar 2 volts, eu vou colocar direto 4. Mando rodar.
anota o valor de tensão lá na saída, né? Deu 0,79, certo? Aí vem aqui, troca, né? Vocês colocariam 6, eu vou colocar 8. Coloco lá. Tensão, 0,82. Oh, claro que tá dando errado. Esquece os valores de novo, professor burro. Hoje tá difícil. Rodei errado esse cara. Olha a diferença de colocar o Zener, né? Vou até mentir falando que foi de propósito aqui, né? A diferença de colocar o Zener na polarização certa, né? O Zener estava na polarização errada, não funcionou, né? Então vamos lá, 0 volts, 0 volts, beleza. Aí 4 volts, né? 4 volts. Agora sim, ó, 4 volts deu 3.7 ali, né? Ele não tá naquele nível que a gente queria, mas dado 4 volts aqui, tá ok ali ainda, né? Então 4 volts aqui seria 3.7 volts que eu medi. Aí 8 volts, estou chegando mais perto de onde ele deve trabalhar mesmo, né? 8 volts deu 7.39 lá, certo? Então aqui 8 volts é 7.39. Lembra que vocês têm que fazer de 2 em 2, né? Vocês vão fazer todos. Opa. Aí próximo seria 10, né? Vocês fazem 10, eu vou fazer só com 12 aqui. Então 12, né? Ficou ali em 11.1. E agora, né, vocês fariam com 14, eu vou fazer com 16, que é o último ponto, né? Coloquei 16, a gente vê que variou menos, né? Agora ficou ali em 12. Então, provavelmente a gente passeou toda aquela faixa do diodo, né, aquele VE que pode variar do máximo para o mínimo, a gente passeou em toda essa faixa, né? Eu não fiz todos aqui de propósito, vocês vão ver isso quando vocês simularem, né? Conforme a gente for andando aqui, vocês vão estar dentro daquele... Uma hora vocês vão entrar naquele VE mínimo que o diodo funciona e vocês vão ficar nele até passar pelo VE max, que é onde ele para de funcionar, né? Na verdade não para de funcionar, é onde ele não vai garantir a tensão fixa ali, né? Então, com essa tabelinha vocês vão conseguir ver isso, principalmente quando vocês fizerem o gráfico, né? E aí, né, só essa aqui era a parte prática, basicamente, né? Só para lembrar o que vocês têm que fazer, deixa eu voltar pro slide. Então, só para lembrar, depois de fazer esses gráficos, né, com esses dois quadrinhos, vocês vão calcular VE mínimo e VE máximo, né, usando a formulazinha lá, e depois comparar esse valor com o valor do gráfico, né, que vocês viram lá na simulação, para ver se esse valor de VE mínimo, de fato, o diodo, o Zener, conseguia manter a tensão estável. Beleza? Então, é isso daí a aula de hoje, certo? Então esse relatório fica lá para o dia 7, né, 7/10, que é a próxima aula. E lembrando que qualquer dúvida vocês podem me mandar um e-mail, tá? Aí a próxima aula vai ser uma aula dupla, né, por causa que vai ter o feriado lá e tudo mais, vai ter a semana que não vai ter aula, certo? Eu vou falar melhor na próxima aula sobre como vai ser o cronograma lá, quando que a gente volta a se ver. Mas essa próxima aula vai ser dupla, então a gente vai ver circuito ceifador e grampeador, né? Então vai ser uma aula um pouco maior aí na próxima semana para compensar, beleza? Então era isso, pessoal. Lembrando que qualquer dúvida, só me mandar um e-mail, ok? E até mais para vocês.